probabilidade. Tudo bem? É um assunto que, bem, vocês já devem ter visto em algum momento da vida, com certeza, ali no ensino médio, mas é fundamental que a gente consiga sistematizar algumas coisas importantes, tá bom? Então, probabilidade em si, gente, é um conceito bastante intuitivo, que a gente lida quase que diariamente com essa ideia de chance de algo acontecer. Então, eu vou lembrar algo que envolva porcentagem, e quando a porcentagem é muito alta, esse evento tem muita chance de acontecer. Caso contrário, tem menos chance de acontecer. Então, basicamente, eu vou definir algumas coisas para vocês, um jargão da probabilidade. A gente vai começar a fazer conta. Vai começar a fazer conta, e lembre o seguinte, que a gente vai poder juntar as coisas agora, tá? A gente vai poder juntar as técnicas de contagem, de combinação, arranjo e permutação, juntamente com a ideia de probabilidade. Então, probabilidade é um assunto que, bem, é bastante denso, de certa forma, mas porque a gente precisa, a gente dá conta em alguns bons papos. Não tem problema nenhum, tá? E outra coisa que eu quero falar com vocês. A gente vai ter que fazer um certo combinado a partir de agora. Porque, afinal de contas, a prova da UERJ passou e a gente vai precisar, de fato, uh, exercitar um pouco mais a nossa habilidade matemática. Então, o que eu vou sugerir para vocês? O que eu gostaria que a gente fizesse aqui nesse combinado? Bem, vocês sabem que a prova de matemática... Estou olhando para o Enem agora, tá? Domingo passou. A gente pode conversar sobre domingo num outro momento, tá bom? E aí a gente vai conversando, tá tudo certo. Mas agora eu quero olhar para frente. Eu quero olhar lá para novembro, beleza? E o que eu estou vendo em novembro? Eu vejo uma prova que tem um número maior de questões do que a da UERJ. Então, o que eu preciso que a gente faça a partir de agora? Eu preciso que agora a gente acelere a nossa preparação matemática. Então, eu preciso de fato que a gente comece a exercitar. É como na academia, para quem faz academia. Então, agora eu preciso que isso seja mais intenso, mais intenso, mais intenso. Então, qual que é a ideia? Eu vou colocar uma lista de questões, só que são questões que não serão, quer dizer, serão também do tema que eu vou abordar agora, só que são questões passadas. Você já tem livro do Enem, você já tem uma série de coisas para poder se basear. Só que agora eu vou fazer justamente isso. Eu vou colocar 10 questões de assuntos diversos que a gente viu até agora. São questões baseadas no Enem. Na semana seguinte, a gente vai não discutir a questão toda, tá? Não discutir todas. Eu gostaria muito que vocês, de fato, explicitassem o que vocês não entenderam, porque aí será mais eficiente. E a partir desse primeiro momento eu vou seguindo a matéria. Vou falar de coisas mais para frente, porque agora o nosso conteúdo é pequeno, tá? O nosso conteúdo teórico, digamos, né? Ele é pequeno. Então, o nosso combinado tem que ser assim agora. Eu preciso que vocês exercitem a matemática. Porque se a gente quer, pelo menos, mandar bem na prova de matemática, a gente precisa estar condicionado a fazer essa prova. Não é uma prova rápida, já falei, é uma prova de 45 questões. Então a gente precisa passear pelos vários temas, tá? Bem, da minha parte, né, serão questões que envolvem basicamente álgebra, tá? E aí a parte de geometria, ela vem no bojo da álgebra. Então se aparecer uma questão de geometria, não se assuste que vai ter a abordagem algébrica, tá? Então eu preciso que eu vou colocar lá no nosso portal, nosso Classroom, já fica esse recadinho. Amanhã você já busca no Classroom a lista. Na semana que vem eu falo com vocês sobre quem fez, quem não fez e tudo mais. Beleza? Então é imprescindível esse momento, tá? Para a gente poder avançar cada vez mais e fazer questões de fato que vão aparecer no Enem. Assim como apareceu na UERJ, apareceu função do primeiro grau, apareceu probabilidade, apareceu geometria. Vocês fizeram a questão do triângulo, gente? Na prova da UERJ? Fizeram, né? Olha isso. Ou ninguém viu o triângulo?
Ou ninguém viu triângulo nenhum na prova. Tô falando... Era aquela da árvore, professor. Isso, exatamente, né? Ali tinha um triangulinho. As árvores Tinha somos 3 nós. árvores da rua. Exatamente, né? Para pedir ali a altura do triângulo equilátero e tudo mais. Beleza? Então, vocês fizeram aquela questãozinha também que envolvia aquela fraçãozinha que tinha 1/1 mais x, você não podia apertar o -1. Coisa linda. Isadora tá olhando assim, que prova é essa, né? Que prova é essa que ele tá falando, né? Que eu nem fiz. Foi outra prova que você fez, Isadora. Fica tranquila, outra ideia, outra parada, tá? Essa eu buguei. Então, são questões que aparecem na UERJ, assim, de forma bem comum. Mas o importante agora é para frente, esperar o resultado e pegar a prova discursiva agora. Quem for fazer algo relacionado à matemática, ou tiver matemática na sua discursiva, terá bons papos comigo. E com o Adailton, claro, né? Quem não fizer essa prova discursiva terá papos com os outros professores, papos mais íntimos com os outros professores, tá? Então, aguardem que quem fizer matemática na discursiva terá boas questões para resolver e boa rotina para poder estudar, tá bom? Muito bem. Então, vamos começar a nossa ideia, que é a ideia de probabilidade. Então, vamos lá. Bem, o que eu tenho para falar para vocês sobre probabilidade? Como eu já falei para você, eu já vou apresentar o conceito para você de probabilidade, que é algo super simples, tá? Algo super simples de lembrar, de memorizar. Você já sabe isso de antemão. E aí você vai escrever o seguinte: hoje vamos falar de probabilidade. Dá para falar bastante coisa, tá? Então a gente vai chegar em avançar bastante. Então, probabilidade tem a ver com alguns conceitos importantes. O primeiro conceito importante que eu quero falar para vocês é o de espaço amostral. Esse é o primeiro conceito. Espaço amostral. Muito bem. Um outro conceito que eu quero falar com vocês é evento. O que é esse evento? Tá? Opa, vou botar evento. Então, evento é um outro conceito importante. Tá? Eu vou começar definindo o que é evento para a gente. Bem, evento é uma ação que a gente vai promover e a gente vai querer perceber a consequência dessa ação. Isso é um evento. E aí, para você exemplificar um tipo de evento, você pode pensar: jogar um dado, tirar uma carta, tirar uma bola numa determinada urna, né? Acertar um alvo. Esses são eventos, né? É uma ação que foi promovida e eu estou observando a consequência dessa ação, tá? Bem, o espaço amostral é algo que está dentro do evento, tá? O espaço amostral está dentro do evento. Então, o espaço amostral é justamente o que pode acontecer nesse evento. Então, por exemplo, lançar uma moeda, a gente tem como espaço amostral cara e coroa. É o que pode acontecer. Lançar um dado, por exemplo, o que pode acontecer? Bem, dependendo do dado, pode ser 1/6, pode ser de 1/12, pode ser de 1/20. Depende do dado que eu for olhar. Baralho, retirar uma carta. Retirar uma carta, retirar uma carta é o evento. Qual é o espaço amostral? Bem, pode sair um ás, pode sair rei, pode sair copas, pode sair paus, tá? Isso é espaço amostral, tá bom? Então, a definição de probabilidade é a seguinte: é uma definição matemática, é uma razão. Então, probabilidade aqui, vou escrever aqui do lado, é uma razão entre os casos favoráveis, veja bem, casos favoráveis sobre casos totais, tá? Nada mais do que isso. E aí, o tempo todo você vai estar pensando nisso quando você estiver resolvendo uma questão de probabilidade. Bem, quais são os casos favoráveis? Quer dizer, o que de fato eu estou querendo contar e os casos totais, ou seja,
o meu espaço amostral, o que pode acontecer, tá? Então, se você quiser pensar de forma mais resumida ainda, você pode dizer o seguinte: a probabilidade é uma razão do que eu quero sobre tudo. O que eu estou dizendo? O que eu quero dizer com isso? Quero casos favoráveis, ou seja, exemplo prático, retirar um ás num baralho de 52 cartas. Isso é algo que eu quero fazer. Em relação a tudo, o meu espaço amostral quer dizer todas as cartas possíveis, tá? Então, quero sobre tudo. Ou se você preferir, casos favoráveis por casos totais, tá bom? Então, basicamente, essa é a definição de probabilidade. Deixa eu começar a fazer conta a partir disso, tá? Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é justamente esse exemplo aqui, ó. Então, vamos lá, exemplo 1. Alguma dúvida até então? Tá tranquilo? Tá de boa? Tá de boa, né? Tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro exemplo que eu quero fazer. Bem, é importante saber o baralho? Bem, não é importante saber os naipes do baralho, etc. É importante que você tenha uma certa familiaridade, mas na questão ele vai te explicar, né? Quais são os naipes e tudo mais, tá bom? Então, por exemplo, um exemplo bem trivial, para a gente poder começar a nossa brincadeira, exemplo um é, por exemplo, probabilidade, já vou assim direto, de retirar uma carta de copas. Uma carta de copas em um baralho, tá? Uma carta de copa em um baralho que possui 52 cartas. Só isso, tá? E aí, qual é a grande graça de fazer questões de probabilidade? É simplesmente você pegar a ideia de casos favoráveis e casos totais, quero sobre tudo, e se colocar na situação do problema. Ou seja, o que eu quero fazer? Eu gostaria muito de retirar uma carta de copas. Quantas cartas de copas existem no baralho? Bem, existem 13 cartas de copas. 13 cartas de copas. Tá? Cartas de copas. Bem, se existem 13 cartas de copas, quais são, ou melhor, qual é a totalidade? Quantas cartas eu tenho ao todo? Eu tenho 52 cartas. Então, repara, quero 13 cartas de copas, num total de 52. Então, aqui eu tenho 52 no denominador. O denominador é sempre mais fácil de calcular, ou melhor, é sempre mais fácil de enxergar, porque ele normalmente sempre aparece para a gente o que acontece no geral, né? Os casos totais, né? Qual é o meu espaço amostral, né? Então, 52 cartas ao todo. Ao todo. Tá? E aí que está a grande questão, né, gente? A resposta em probabilidade pode vir de duas formas, ou na forma fracionária ou na forma de porcentagem. Então, é muito bom que você já esteja familiarizado ou familiarizada com a ideia de transformar as coisas para porcentagem. Beleza? Então, por exemplo, isso aqui equivale a quantos por cento do total? 13 em 52. São quantos por cento do total? Se eu tivesse que resumir isso numa porcentagem, isso seria quanto? 20%? 40%? 50%? 25%. 25%? 25%? Paulo falou 25%? Paulo? É. 25%. Todo mundo concorda? Isso aqui, na verdade, acho que o Paulo deve ter pensado Paulo, nisso. como que tu chegou nessa resposta? Como é que tu chegou nisso aí, Paulo? Fala aí, fala com a gente. 13 vezes 4 é 52. E aí, Fabinho? 13 vezes 4, 52. Ficou feliz?
Obrigado, sim. Ficou, ficou feliz? É isso? Tá bom para você? 13 vezes 4, 52, tá Tá, tudo tá certo? ótimo. Tá tudo bem? Tá. Eu Acho faria, coerente. coerente, eu faria assim também, ó, para ficar um pouco mais claro. Gostei do que o Paulo falou. Eu poria assim, ó. Não, na verdade, 52 é um múltiplo de 13, né? Isso, Paulo, que você falou? Vezes 13, né? 4. Então, basicamente, eu posso escrever assim, posso simplificar. Isso aqui dá um quarto. E um quarto é 25%. Ou, né? É um bom jeito de pensar também, tá? 13 sobre 52 é um quarto, tá bom? Bem, caminhando nossa brincadeira. Agora eu vou querer fazer o seguinte: posso apagar? Posso apagar de boa? Posso? Pode, Eu pode. vou querer misturar umas coisas agora, hein, gente? Vou botar uma pimentinha agora. Sabe como eu sou, né? Sabe que eu sou desses. Então vamos lá. Exemplo 2. Exemplo 2 é o seguinte. Exemplo 2 é o seguinte. Vamos pensar assim. Num grupo, em um grupo, olha o grupo de novo, né? Em um grupo de 12 pessoas, 12 pessoas, ah, 3 cariocas, temos, né? Deixa eu botar aqui, ó. Brincar um pouquinho aqui com essa ideia da galera que nasceu no Rio. Temos 3 Saudade. cariocas. Garoto, Saudade. Foi o Fabinho que compôs a música de vocês na Sem semana passada? querer. No Não, não, domingo? não, não. Foi? Não. Cara, eu gostei muito da música de vocês, hein? Achei muito massa. Queria Foi todo o time, foi toda a equipe. parabenizá-los e las. Foi Parabenizá-las uma mega também. produção da equipe. A equipe foi fantástica. Foi muito bom. Muito legal. 7 paulistas e 2 mineiros. Olha só que interessante. Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade? Probabilidade. Habilidade. De escolher. Olha que interessante. De escolher 3 cariocas. Entende o que eu quero dizer? Repara, a gente resolveu esse tipo de problema. Não, eu não entendi. A gente resolveu esse tipo de problema, Dudinha, da seguinte forma, né? Agora eu tenho 12 pessoas na minha frente. Eu fecho o olho. Qual é a probabilidade de eu pegar 3 pessoas e que elas 3 sejam cariocas? Essa é a minha pergunta, tá? Eu quero pegar 3 pessoas e eu gostaria que elas fossem cariocas. Qual é a probabilidade que eu tenho disso? O que vocês acham? Fácil, difícil? Mais ou menos fácil? pô, Essa vão já é ser mais três, difícil, hein? vão ser Diga. 3 eventos diferentes ou não? 3 eventos diferentes? Quer dizer, escolher a primeira pessoa, escolher a segunda, escolher a terceira? Vamos por aí, É, vamos por aí, vamos por aí. Vou lá, vou na sua, Isadora. Conte-me mais. Então, eu tenho 3 possibilidades, né? Escolher uma, escolher duas, escolher 3. Vem comigo, hein, gente? Se vocês não entenderem, vocês me parem. Professor, Importante isso. Ó, eu tenho 3 momentos para poder decidir, ok? Você está de olho fechado, tem 12 pessoas na tua frente, e aí você gostaria de escolher 3 cariocas, tá? Diga, Beatriz. Esses 3 eventos é porque, tipo, ele vai ter que escolher carioca, paulista e mineiro, ou é porque são 3 cariocas? Ele vai escolher 3 pessoas. Essa é a grande questão, tá, Bia? professor, Diga. então, se a gente fizesse mais ou menos daquele jeito que a gente fez na semana passada, que era tipo, multiplicava, porque início e meio vão ter repetidos e fazia todo aquele processo, também funciona? A gente vai fazer algo parecido com isso, Fabinho. Algo parecido com isso.
Mas eu estou propondo esse problema para a gente entender que os eventos vão se sucedendo, né? Eles são em sequência. Então, eu estou colocando esse problema como uma motivação para poder falar de uma teoria que eu ainda não falei, tá? Essa é a grande questão. Deixo vocês pensando aí por 2 minutinhos, porque eu quero falar agora dessa ideia teórica, para dar ferramenta para vocês resolverem esse tipo de problema, tá bom? Eu ainda tenho que falar de algumas outras coisas, fica tranquilo, tá? Então, anota esse problema que a gente vai resolver, tá bom? Diga, Carol. Professor, fez que nem o senhor tinha falado antes. Será Aham. que eu fiz errado? O que você fez? Eu tinha feito os 3 cariocas em baixa quantidade de pessoas. Eu fiz errado? Deixa eu fazer uma observação aqui importante. Bem, então, na verdade, você botou assim, você tem, digamos, 3 em 12, é isso que você botou? É, Assim? 3 em 12. isso. A grande questão aqui Carol, que nosso espaço amostral, o nosso total aqui, o tudão, não é 12. Por quê? Repara, devagar. Se eu tenho que escolher 3 pessoas, eu tenho uma série de possibilidades para escolher 3 pessoas. Entende o que eu quero dizer? Eu não escolho somente os 3 cariocas. Eu posso escolher carioca, paulista, mineiro. Eu posso escolher paulista, mineiro e outro mineiro. Entende o que eu quero dizer? Eu tenho trios para poder pensar. Eu não tenho só 12 trios, porque repara, escolher 12 trios, escolher carioca, envolve algo maior, que é escolher 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, os 3 precisam ser cariocas. Então, assim, a pergunta que eu fiz, ela não é óbvia. Ela não é imediata nesse sentido, tá? Tô querendo só levantar essa polêmica aqui para a gente poder discutir esse negócio. Diga, Dudinha. Peraí, antes a Dudinha quis comentar. Diga. Só uma pergunta. E Claro. por que não poderia ser 12? Porque na primeira que você fez, Ah, você colocou 13 cartas de copas sobre 52, que é o total. isso. Por que lá pode e por que aqui não pode? Lá podia, na verdade, Duda, porque lá eu tenho uma carta para escolher. Lá eu escolho uma carta num total de 52. Quer dizer, eu tenho 13 disponíveis num total de 52. Isso é uma coisa. Agora, aqui, eu não tenho 12 trios formados. Eu tenho muito mais que 12 possibilidades de escolha para formar trios. Entende? Lembra do nosso problema lá passado da análise combinatória? Escolher 3 pessoas em 12. Ou seja, o que eu deveria pensar aqui? O que eu deveria pensar aqui de antemão? Se eu quero escolher 3 pessoas em 12, eu deveria pensar na combinação de 12, 3 a 3. Professor, então ficaria. Desculpa. Pode falar, pode Então falar. ficaria, tipo, 13, 3 sobre 12, aí, tipo, 3 sobre 11, 3 sobre 10, é isso? Se você tiver com a combinação aí na mão, dá uma voltadinha aí. Tu deve ter anotado aí em algum momento. Vocês devem ter anotado em algum momento. Professor, Diga, querido. se pegar, por exemplo, Diga. eu multiplicar tipo, 1 vezes 2 vezes 3, que aí vai dar 6. E aí Ah, multiplicar esse número de coisas pelo 12, que vai dar 72. Essa seria a minhas possibilidades totais? você está pensando já Ah, nas possibilidades totais, ou seja, você está pensando no espaço isso, amostral, né? Então, o que eu exato. estou pensando aqui? Estou pensando o seguinte, Fabinho. Tu tem 3 escolhas para fazer. Vamos voltar lá na parte de combinação. Na primeira escolha, você tem quantas possibilidades? Você tem 12. Depois tu já escolheu, tem 11. Depois você tem 10. E isso aqui você tem que dividir
por 3 fatorial. Porque tu sabe que, independente da ordem que eu escolher, não altera o grupo. Eu posso escolher carioca, paulista e mineiro, mineiro, carioca e paulista, não altera o grupo. Que é justamente o que eu coloquei aqui, ó. É a combinação de 12 elementos escolhendo 3. Entende? Que para escolher um trio, veja bem, gente, para escolher um trio, eu tenho que, das 12, escolher 3. Essa frase já remete à ideia de combinação. Não são 12 duplas que eu posso... Desculpa, não são 12 trios que eu posso formar. São combinações de 12, 3 a 3. Tudo bem? E esse é o meu espaço amostral. Repara que eu coloquei um negócio bem diferentão, né? Mas só para vocês terem essa ideia que, às vezes, o espaço amostral precisa ser bem delimitado, tá? Então, mas guarda essa questão. A gente vai voltar nela daqui a pouco, de verdade. Eu quero apresentar outros conceitos para vocês, tá? Eu só quero dar essa motivação para a gente poder fazer essa ideia, tá bom? Então, beleza. Então, deixa eu apagar isso aqui. Você já anotou isso aí. Continua essa anotação, que a gente vai continuar com a parte teórica da coisa. Deixa essa questão aí. Já vamos avançar para poder ter mais embasamento. É o seguinte, gente. A gente pode falar também de... falei para vocês que existe a ideia do evento, que é justamente o que é a ação proporcionada, e aí eu verificar o tipo de resultado a partir disso. E eu vou falar também agora sobre evento complementar. Isso tudo tem a ver com a nossa probabilidade. Complementar. Veja bem, vou pegar um exemplinho aqui sutil. Exemplo mais tranquilo, não tem polêmica. Você vai pegar um dado de 6 lados, 6 faces, e você vai calcular a probabilidade, qual a probabilidade de sair um número primo, tá? Probabilidade de sair um número primo. Um número primo. Tá? Bem, qual é a probabilidade de sair um número primo? Um, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são primos daqui? O 2, o 3 e o 5. Beleza. 2, 3 e 5. Probabilidade, então, qual é? 50%. 50%, né? O famoso 3 em 6, se você preferir, 1/2, ou se você preferir, 50%. O que eu estou chamando de evento complementar é a probabilidade de não sair primo. Entende? Então, eu adapto a linguagem, eu mudo o termo, e aí eu estou olhando para o evento complementar. Quer dizer, o que está faltando para que seja 100% completo. Então, se eu tenho um evento que tem 50% de chance de acontecer, o evento complementar tem os outros 50%. Porque, veja bem, ou uma coisa acontece ou ela não acontece. Falando assim pode parecer um pouco óbvio, e de fato é bastante óbvio. Mas, num contexto geral, isso pode ficar um pouco mais complicado. Olha o que acontece. Você vai dizer o seguinte, que a probabilidade de um evento A acontecer mais a probabilidade dele não acontecer, a barra significa evento não acontecer, é igual a 1. O que significa isso? Significa que se eu somar os percentuais de algo acontecer e desse mesmo algo não acontecer, eu tenho 100%
eu tenho meus eventos totais, né? Eu tenho tudo que pode acontecer no meu evento, tá? Então, o evento complementar é justamente essa ideia de não acontecer. Tudo bem? Essa ideia? Faz sentido? Ok? Estamos combinados? Mais ou menos? Ó, vou colocar um probleminha aqui para a gente poder brincar com isso, tá bom? Ó, veja bem, ou uma coisa acontece, ou ela não acontece. Aí você diz, poxa, Rodrigo, aí também você está brincando com a ideia, né? Porque é claro que ou chove ou faz sol. Ou eu vou à praia ou eu não vou. Tudo bem. O que eu estou dizendo para você é, se você soma a probabilidade de um determinado evento acontecer com a probabilidade desse mesmo evento não acontecer, isso será igual a 1, tá? Vai ser igual à totalidade do nosso evento. Muito bem. Professor, uma Diga. pergunta. Claro. Por que um? Porque assim, tem duas probabilidades, Sim. seria 50-50, né? Tipo, 50% de chance de acontecer e 50% de chance de não acontecer. Perfeito, perfeito. Você foi muito precisa, Dudinha. E aí eu vou dizer o seguinte para você. Por que aparece o 1 aqui nessa brincadeira? Soma para mim 50% mais 50%. Repara, isso aqui é 100%, né? Só que 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100. Isso aqui é 1. Muito louco, né? Porque aqui a gente está na versão inteira, tá? Então, a gente pode apresentar esse resultado como, por exemplo, 100%. E tá tudo bem. Tudo bem? Tá tudo bem. Gente, vamos pensar no exemplo aqui. Vem comigo, hein? Vocês anotaram isso aqui? Anotaram essa parada aqui? Então, a probabilidade do número não ser primo é de 50% também, tá? É o evento complementar ao evento ser primo. Legal. Vamos brincar do seguinte agora. Um outro exemplo aqui. Ó, 10 frutas. Mais um exemplo aqui interessante. 3 estragadas. Tá? 3 estão estragadas. Vamos lá. 3 estragadas. Tá? Olha só, galera. Eu quero escolher, veja bem, escolhendo. Repara que o nosso verbo no gerúndio, aleatoriamente, peraí, botei um acento que não tem, claro, né? Aleatoriamente, duas frutas, tá? Veja bem, são 10 frutas, 3 estão estragadas. Eu quero escolher duas, beleza? Eu quero escolher duas. Legal. Letra A. Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade? Diga, Maria Barcelos. Professor, nesse Diga. caso, já que Ah. é combinação, a gente não podia jogar naquela fórmula que você deu Pode, direto? pode jogar Aí direto. seria 10 sobre 10 menos 3, né? Isso, E aí isso. vezes 3 de novo. Aí Perfeito, faria perfeito, aquela perfeito. paradinha de tipo, distribuir. Isso, aquele bagulho lá, exatamente. Aquela paradinha. Exatamente. Só que tem um detalhe, Maria. Eu quero escolher duas, tá? Então é 10, escolhe 2. Tudo bem? Ao invés de. É que você falou 3, eu acho, em algum momento. É 10, escolhe 2. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Primeira, como é que eu escolho duas de forma que ambas não estão estragadas? Essas perguntas são muito boas, porque aí a gente começa a pensar um pouco de como isso vai acontecer, né? Entenderam o que está acontecendo?
eu tenho 10 frutas, 3 estão estragadas. Eu quero escolher 2. Como é que eu sei? Como é que eu consigo escolher? Qual é a probabilidade, na verdade, né? A probabilidade de escolher 2 não estragadas. Vamos lá. É a mesma ideia do problema anterior, tá? Que eu não resolvi ainda, mas isso eu vou resolver todo. Bem, se você quer escolher 2, você tem que primeiro entender qual é o seu espaço amostral. Lembra, o que é a probabilidade? A probabilidade, isso você vai anotar algumas vezes, tá? A probabilidade é nada mais, nada menos do que o que eu quero. Vamos botar assim, tá? O que eu quero, sobretudo, para a gente poder pegar legal o conceito e fazer questões legais, tá? Quero sobretudo. Bem, o que é o meu tudo aqui, gente? O que significa tudo aqui para gente nesse contexto? Tudo significa quantas possibilidades eu tenho de escolher 2 frutas. Veja bem, escolher 2 frutas. De quantos modos eu posso fazer isso? Professor, uma Diga. pergunta. Diga. Se eu colocar assim, 3 estão estragadas, certo? Certo. Então, eu poderia colocar, tipo, 2 sobre 7, em vez de colocar 2 sobre 10? Então, Dudinha, o que você tá pensando vai por um caminho que não traduz o que é o meu total, o que é minha quantidade total de possibilidades, quer dizer, os meus casos totais. O que eu estou querendo dizer para vocês? Estou querendo dizer o seguinte: como é que eu escolho de 10 frutas 2? Professor, Diga, querido. cara, eu cheguei, tipo assim, no meu raciocínio aqui. Diga. Se são 10 frutas, então 10 frutas é 100%. Ah, Então, uma fruta é 10%. Então, a probabilidade de tu escolher 2 frutas que não seja estragada é 70%, ou não? 70%? Peraí, deixa eu pensar nisso aqui. Bem, você falou o seguinte, Paulo. Você falou que escolher uma fruta é quanto exatamente? Repete para mim, por favor. Não, porque, tipo assim, 10 frutas é 100%. Tá, então, peraí. Aí, Peraí, vamos seguir por aqui, ó. 10 frutas. Ó, gostei do que você falou. Vamos juntos. Equivale a 100%, quer dizer, da minha quantidade que está digamos, na cesta, né? sim. Beleza. Aí, Tá. uma fruta é 10%. Quer dizer, uma fruta representa 10% da quantidade. Sim. Tá, uma fruta 10% da quantidade. Tá. O que mais? Aí, para não escolher que estão estragadas, é 70%, porque são 7 frutas que não estão estragadas. Entendeu? Ou não? Entendi. Você foi bem claro na tua abordagem. Só tem um detalhe importante aqui, meu caro Paulo, e para a galera toda. Quando eu chamo atenção, quando eu chamo atenção para escolher 2 frutas, eu estou pensando o seguinte, veja bem, se você pensa em 10 frutas na tua cabeça, não sei se eu conheço 10 frutas agora, mas pensa aqui em 10 frutas. Se você tem que escolher 2 frutas dentre as 10, bem, eu preciso quantificar, eu preciso saber quantas maneiras eu tenho para escolher 2 frutas dentre 10. Então, esse é um raciocínio que envolve agrupamentos. Entende o que eu quero dizer? Porque se eu tenho 10 disponíveis e escolho 2, eu posso escolher banana maçã, banana pera, maçã pera, maçã uva, uva abacaxi, abacaxi maçã. Diga, Carol. Professor, eu tô muito confusa quanto a essa questão, porque eu tinha dito que podia usar combinação, aí eu fiquei assim, mas isso não é probabilidade? Eu tô perdida. Isso é o mesmo cálculo. Sim, exatamente. Por que eu estou falando isso para vocês? É muito comum, eu quero que vocês se adaptem, se acostumem com essa linguagem.
Porque é algo que envolve agrupamentos. É algo que envolve maneiras de escolher, ou seja, o meu tudo, meus casos totais. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Se ao invés de escolher duas frutas, eu coloco assim, isso vai muito de encontro na pergunta do Paulo. Se eu boto assim, Paulo, vê se tu concorda comigo. Qual é a probabilidade de escolher aleatoriamente uma fruta e ela não está estragada? Pô, 90%? Para escolher uma fruta, ela não está estragada. Uma fruta e ela não está estragada. Veja bem. Ó, mudei um pouquinho o problema, tá? Ó, escolhendo aleatoriamente. Vamos evoluir esse negócio aqui. Aleatoriamente, uma fruta. Uma fruta. Professor, seria 70? Porque 100 menos 3 dá 70. São 7 em 10, né? Isso. 70%. Exatamente. Então, escolher uma fruta não estragada. Veja bem, Paulo e a galera toda. Não estragada. O que acontece? Repara que a nossa fórmula, nosso jeito de calcular a probabilidade, envolve a totalidade do meu conjunto, os elementos totais, que nesse caso aqui são 10 frutas. Você bota 10 embaixo. E o que eu quero? Bem, escolher uma fruta não estragada. Mas quantas não estragadas existem? Existem 7 não estragadas. Logo, eu tenho 7, é o que eu quero, sobre tudo. Isso aqui é 70%. Vocês estão ligados? Estão ligadas? Faz sentido o que está acontecendo? Entendi, Entendeu a parada? porque agora faz A, sentido. a lógica é justamente essa. É o que eu quero, quer dizer, o que está disponível para a gente tomar uma atitude em relação a tudo. A tudo que está acontecendo no meu evento. Tá? Aí se eu pergunto para você, bem, a probabilidade não estragada é 7. Tá. A probabilidade de estragada é o complementar, né? São 30, são 3 em 10. Então são 30%. Beleza. E aí o que acontece? Vou pegar um Bzinho aqui. Um Bzinho. E se eu resolver agora, ao invés de tirar junto, veja bem, tirar junto, eu tiro uma e depois eu tiro outra, tá? Então, tirar duas frutas consecutivas, sem colocar de volta. Eu tirei e comi. Depois eu coloquei a mão de novo e tirei e comi. Duas frutas consecutivas, de modo que a primeira fruta está estragada. E a segunda, não. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Tudo bem? Professor, então nesse caso são 2 eventos diferentes. E aí São no dois segundo momentos. evento eu vou descontar o número de total, porque uma já vai ter ido embora, digamos assim. Uma já vai ser comida, né? Devidamente devorada. Esse é o ponto. Bem, como é que você vai fazer esse negócio? Você vai pegar a probabilidade do primeiro evento. Qual é a probabilidade de você tirar uma fruta e ela está estragada? Já calculou isso? 3 de 10? Perfeito, Dudinha. 3 de 10, 30%, né? 3 de 10. Maneiro. Agora, você já comeu a fruta. Você já comeu a fruta. Você colocou a mão de novo lá no nosso balde, ou no nosso cesto de frutas. Qual é a probabilidade de tirar um... Diga, Carol. Professor, Diga. não, deixa, continua, depois eu falo. Tá.
Qual é a probabilidade agora de você tirar uma fruta não estragada? Vai ser 7 de 7 sobre 9. 9. Exatamente. Exatamente. Então, você agora vai tirar uma fruta que é 7 de 9. 7 em 9. É a probabilidade, no segundo momento, de você tirar uma fruta que não está estragada. Diga, Carol. Era esse o ponto que eu tava em dúvida. Mas por que que tira o total de 9 se essa fruta não pode estar estragada? Na verdade, Carol, eu tiro de 10 porque eu já comi uma. Entendeu? Eu já como uma fruta, independente se ela estiver estragada ou não, entende? Eu retirei do cesto uma fruta. Eram 10 inicialmente. Ao retirar uma, eu elimino, estragada ou não, enfim, do nosso cesto. Então, por isso que cai uma unidade. Então, no primeiro momento, 3 em 10. No segundo momento, a gente tira 7, a probabilidade, né? A probabilidade de tirar uma fruta estragada. Na primeira retirada, 3 nonos, 6 décimos, perdão. Na segunda, já tirou uma fruta, menos uma, e você continua tendo as 7 não estragadas. 7 em 9. Diga, Paulo. E a questão da porcentagem, coloca nas duas, na primeira e na segunda porcentagem. Pois é, Paulo, boa pergunta, boa pergunta. A gente pode colocar nas duas. Pode colocar nas duas, sim, se a questão quiser que a gente transforme, tá? Não tem problema nenhum. Agora, a questão é, vocês entenderam essa parte? Entenderam essa paradinha aqui? Vamos voltar para o nosso problema Professor, inicial. Diga, mas Dudinha. eu deixaria a resposta assim, eu deixaria a resposta Sabe? assim mesmo? Deixaria. 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 Claro, Fabinho, claro, né? Vamos, olha para mim. Look at me. É claro que se na questão não tivesse porcentagem. Caso contrário, eu transformo. Sacou? Se as respostas Show. vierem na forma percentual, eu faço o movimento da transformação. Tudo bem? Eu faço esse movimento para ganhar o mundo. E tá tudo certo. Tá bom? Professor, Diga, então Carol. botar na parte de baixo 7 que não estão podres e botar um em cima estaria errado? Peraí, 7 em qual momento? No primeiro ou no segundo? No segundo, é porque eu tinha pensado assim, agora Tá. eu tô confusa. O fato é, Carol, você diminuiu uma unidade das frutas, entendeu? E aí o seu tudo, ao invés de 10, passa a ser 9. Sacou? Passa a ser 9. Por isso que embaixo fica. E você vai reparar que embaixo vai ser sempre maior, né? O denominador vai ser sempre maior. Porque o meu tudo que pode acontecer é muito maior do que, enfim, o sorteio em si ou um evento específico. Diga, Dudinha. Professora, uma Diga. pergunta. Claro. Assim, curioso, eu quero saber qual é a porcentagem de 7 sobre 9. Ah, legal. Tudo bem. Seria 20? Vamos ver, vamos ver. Bem, É 72, eu acho. 72? Ó, aqui tá claro que é 30%, né? Tudo bem. Agora, para fazer isso aqui, Dudinha, você pode fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui em cima de vermelho. Você pode fazer 7 divididos por 9. Você vai transformar isso aqui no número decimal. Você vai fazer 0,70. Isso aqui vai dar 7. 7 vezes 9 é 63. 63 aqui. Isso aqui vai dar 7 de novo. E coloca o 0 e continua a vida. E aí vai dar 6. Oh, peraí. 63 vai dar 7 de novo. E por aí vai. Tudo bem? Então, aproximadamente 77%. Tá? Então, isso é muito importante. Isso Muito obrigada, é professor. uma manipulação importante. Boa pergunta, tá? Isso é muito legal para a gente poder transformar o tempo todo. É claro, se você tiver um número muito estranho,
Provavelmente a resposta será aí na forma de fração, tá? Não vai nem aparecer a porcentagem para gente. Tudo bem. Vamos continuar o nosso assunto aqui no problema anterior. Ó, então, na verdade, o que eu quero fazer é que ambas, né? Essa é a parada, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Eu quero calcular a probabilidade. Agora, vamos ver se a gente consegue perceber melhor o que vai acontecer. Então, vou apagar isso aqui. Eu vou deixar o quero sobre tudo. E aí, eu vou querer que ambas, vou botar aqui, ambas estejam estragadas. Ambas. Ambas não estejam, né? Ambas não estarem estragadas. Tá? Vê se agora vocês percebem essas nuancezinhas aqui da nossa questão. Tá? Professor, mas aí nesse caso, Diga. vai ser tirada juntas ou, tipo assim, vai ser igual no outro exemplo, de primeiro tira uma e depois tira outra? Boa pergunta. Pergunta Isadora é muito boa e muito instigante, né? No seguinte aspecto. Será que faz diferença a gente pensar que a gente vai tirar as duas juntas ou tirar as duas separadamente? Essa é a grande questão, Isadora, que você perguntou. Acredito que você tenha ido nessa linha. Será que faz diferença você tirar simultaneamente? Quer dizer, faz diferença no sentido da ação, faz, claro, toda a diferença, né? Você bota a mão, tira uma, depois bota a mão e tira a outra. Mas na questão probabilisticamente falando, faz diferença contar os eventos separados ou os eventos juntos? Bem, a grande questão é... Professor, na minha cabeça, faz, porque o total, tipo, os casos totais vai ser diferente. Vai ser diferente os casos totais. Vamos ver se a gente consegue calcular a mesma coisa dos dois modos? Vamos ver se vai ser igual ou diferente. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Professor, Diga. ambas o senhor diz que são duas frutas ou Sim, é Sim, três? ambas, as duas. Perfeito. Perfeito. Porque aqui eu quero escolher duas, né? É porque eu apaguei, né? Desculpe. Boa pergunta, Dudinha. Por que eu apaguei, né? É porque ambas, escolhendo duas, né? Aleatoriamente. Escolhendo duas. Espera aí, deixa eu apagar esse texto, que tá horroroso. Escolhendo duas aleatoriamente, tá? Eu quero que ambas não... a probabilidade de ambas não estarem estragadas. A probabilidade... Melhorar o texto. Faz parte. A probabilidade de ambas, tá? De ambas. Vocês estão me ouvindo bem? Ambas. Tudo bem? Sim, sim. Tá, show. Vamos calcular isso, então. Bem, voltando. O que é o meu tudão? O que pode acontecer nessa brincadeira toda? Bem, quantas maneiras eu tenho para escolher duas frutas tendo 10 disponíveis? Vou repetir. Quantas maneiras eu tenho para escolher duas frutas se eu tenho 10 disponíveis? A ideia é fazer a combinação, esse é o meu tudo, de 10, 2 a 2. Vocês sabem fazer isso já com tranquilidade. Isso aqui é o seguinte: 10 fatorial sobre... Isso aqui tem a ver com o que a Maria Eduarda perguntou. 10 menos 2, que multiplica 2 fatorial. Tá? Fazendo essa conta, a gente vai ter 10 fatorial, 8 fatorial, 2 fatorial. Se alguém tiver perdido nisso, por favor, me avise, hein? Por favor.
Professor, eu tô perdida. Boa, Duda. Boa, obrigado, 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 obrigado. É o seguinte, Duda, o que está acontecendo aqui? Eu quero calcular os tipos de duplas que eu posso formar com as frutas. Então, eu estou pegando assim, 10 frutas, né? Maçã com banana, banana com pera, banana com maçã, banana com uva, banana abacaxi, duas. A questão é, de quantas maneiras eu posso formar duplas? Essa é a grande questão. Acho que talvez formar duplas seja o texto que eu mais usei, né? Formar dupla, trio. Então, isso talvez remeta a essa ideia de agrupamento. Então, o que eu escrevi aqui? Eu escrevi o seguinte: se eu tenho 10 frutas disponíveis, eu quero escolher duas, e a ordem não importa, ou seja, escolher banana e maçã, a mesma coisa que escolher maçã e banana, eu estou diante de uma combinação. E aí, se você olhar na tua anotação passada, eu disse para você que fazer combinação na forma fatorial é fazer isso aqui. Pega o maior número, coloca fatorial. Diminui um pelo outro, fatorial. E multiplica por 2 fatorial, que é o menor número. Tá? Então, fazendo essa conta, você vai fazer a gentileza de abrir essa conta. 10, 9, 8. 8 fatorial, 2 fatorial. Corta com esse. 10 vezes 9 é 90, por 2, 45. Então, a questão é, você tem, veja bem, 45 maneiras para escolher duas frutas. Essa informação é importantíssima. Essa informação é importantíssima. Professor, ali Diga. na parte do 10, do 9 no 8, ali é porque tu comeu uma fruta e depois comeu outra fruta, né? A parte do 10, do 9 do 8 é o seguinte, é porque eu já estou fazendo essa conta, Paulo, aqui, ó. Eu estou, digamos, abrindo essa notação. Se tu pegar lá no nosso passado recente, você vai ver que 10 fatorial é a mesma coisa que 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1. Então, o que eu fiz aqui para facilitar a nossa vida? Eu só reescrevi na forma de produto, 8 fatorial. Tá vendo? Tá chegando no 8 e tu cortou 2, 8. Tá, entendi Isso. agora. Aí fica tudo lindo. Então, veja bem, gente, o que aconteceu aqui? Isadora, Paulo, Carol, Duda, Fabinho, Matheus, a galera toda. Maria, todo mundo. Seguinte, escolher duas frutas significa fazer a combinação de 10 elementos tomados 2 a 2. Moral da história, escolher duas frutas não são de duas formas somente. São de 45 maneiras. Esse número é o meu tudo. Eu tenho só 45 maneiras para escolher duas frutas. Tá? Isso é tudo que pode acontecer. 45 duplas possíveis. Muito bem. Agora, o que eu quero? Eu quero que as duas não estejam estragadas. Ou seja, eu preciso escolher duas das que não estiverem estragadas. Vocês entenderam essa frase? Eu quero escolher duas de onde? Das que não estão estragadas. Ou seja, o que é o meu numerador? Qual número representa o meu numerador? Bem, diga, Carol. Professor, vai ser 8 ou não? Como? Vai ser 8? Bem, quantas não estão estragadas, senhorita Carol? Professor, calma aí, que agora eu me embolei. Esse número que tá multiplicado, ele não tá também multiplicando 3 que tá dentro das frutas estragadas? Então a gente poderia fazer também. E outra coisa, a gente poderia também fazer Aham. a conta inversa, primeiro os estragados e depois multiplicar?
tipo, multiplicar, entre aspas, pelo 2? Então, boa pergunta, mas fundamentalmente, Carol, é o seguinte, a gente tem que olhar para esse comando específico, né? Então, assim, se eu estou olhando para a totalidade do que pode acontecer, então eu esqueço quantas estão estragadas e olho para o geralzão. São 10 frutas, escolho 2. Muito bem. Agora, se eu quero olhar para as que não estão estragadas e eu quero escolher 2, então veja bem, 7 não estão estragadas. Concorda comigo? 7 não estão estragadas. Sim. Beleza. Se eu quero escolher 2, gente, e Carol, das 7 eu escolho 2. Então, das 7 que não estão estragadas, eu quero escolher 2. Como é que eu represento isso? Acabei de falar para vocês. Vamos fazer a combinação de 7 elementos 2 a 2. Olha que curioso. Eu primeiro escolhi 2 num total de 10. Mas o que eu quero realmente? Eu quero escolher 2 num total de 7. Isso é o que eu quero. Então, quero o que eu quero? Escolher 7 em 2. Porque eu quero escolher 2. Mas eu tenho 7 disponíveis. 7 que não estão estragados. Mas qual é o meu total? Bem, o meu total é de 10 possíveis escolher 2. Então, eu tenho 45 maneiras disponíveis de escolher frutas. Só que dessas 45, eu não quero todas. Eu quero um pequeno pedaço. Eu quero uma parte desses 45. Quais são? 7 não estragadas, escolhendo 2. Então, o que vai acontecer? De novo, 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. O que acontece com essa conta? 7 fatorial, 5 fatorial, 2 fatorial. Quanto dá essa conta, gente? Fala para mim. Deu 20. 21? 22? 23? Quanto deu? Pra mim deu 21. Para mim deu 21? 21. Beleza, 21, concordo. Então, 21 maneiras. Me diz agora, qual é a probabilidade de você tirar 2 frutas e que as 2 não estejam estragadas? Qual é a probabilidade agora? Vai fazer 21 sobre 45 ou não? Exatamente, senhorita. Exatamente. Essa é a probabilidade. Repara que cada um dos elementos da fração foi obtido exatamente passo a passo. Então, a parte que eu tenho que escolher coisas é sempre uma sutileza, tá? Uma sutileza muito, 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 muito importante, tá? Entender essa parte primeiro? Sim? Vou colocar a letra B aqui. Posso apagar essa parte? Então, tipo assim, tu tem que achar primeiro tudo, depois tu tem que achar o que eu quero. Exatamente, senhor Paulo. Peguei a Exatamente. visão Esse é o agora. caminho. Esse é o caminho. Porque primeiro, o Tá. mais fácil de achar é sempre o tudão. Tudo que pode acontecer. Ou ele vai fornecer direto, ou você vai ter que fazer alguma continha para entender. Mas veja bem, você vai se colocar no problema de probabilidade e vai achar tudo que pode acontecer. Uma vez que você fez esse raciocínio, a parte de cima, você sabe que é menor. É sempre menor. Então, você vai fazer um ajuste. E aí, dependendo do problema, você vai chegar à resposta, tá? Muito bem. Então, calculamos isso. Guarda esse número aí, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar agora para botar uma pimentinha, para a gente terminar com chave de ouro. Mas não me batam, hein, por favor. Olha só. Seguinte. Para que é um caminho da luz aqui, com tranquilidade.
O Enem adora a probabilidade. Se tem alguma coisa que vai cair, é probabilidade. A gente não pode dar mole e errar essa questãozinha de probabilidade, porque vai salvar a nossa pontuação. Agora eu quero o seguinte. Eu quero... Olha que loucura, hein? Eu quero tirar duas, né? Pelo menos, uma estar estragada. Agora muda tudo, hein? Uma estar estragada. Olha que louco. E agora, gente, mudou tudo, né? Agora eu não quero que as duas não estejam estragadas. Pelo menos, olha isso, pelo menos uma. Ai, meu Deus, e agora? Pelo menos uma. Como é que a gente vai fazer esse negócio? Bem, o que significa pelo menos uma? Pode ser duas? Pode. Pode. Pelo menos uma significa não ser nenhuma. Entende o que eu quero dizer? Tirar pelo É menos que, uma. Tirar. é que quer dizer que uma pode ser estragada, menos duas, é isso? Ou nenhuma? Uma, Duda, uma será estragada. Duas podem ser estragadas. O que não pode acontecer é que nenhuma seja estragada. Momento, calma. Repara. Importante a gente poder pensar sobre isso. Fica tranquilo. Isso aqui gera uma certa confusão no início, mas é importante a gente conversar disso com calma. Olha só. Vamos fazer um exercício aqui. Eu vou colocar aqui 3 momentos. Momento 1, momento 2, momento 3. A letra E, eu vou escrever estragado, beleza? Então, o que acontece? Eu quero tirar duas frutas. O que eu estou querendo dizer com pelo menos uma, né? Bem, a primeira que eu tiro pode estar estragada. E a segunda não estragada. Pelo menos uma, né? Então, tá batendo com o que o meu enunciado está pedindo? Sim, pelo menos uma. Agora, a minha segunda hipótese, né? Minha segunda decisão será: a primeira não está estragada, mas a segunda está. Bem, pelo menos uma. Tá tudo bem. A terceira possibilidade é que as duas estejam estragadas. Entende agora o seguinte, que o que acontece? Pelo menos uma estar estragada significa que a probabilidade que eu quero calcular, a probabilidade que eu estou pensando agora, pode ser a primeira ser estragada e a segunda não ser estragada. A primeira não ser estragada e a segunda ser estragada, ou as duas serem estragadas, tá? Basicamente, eu gostaria que neste evento, pelo menos uma estar estragada, o que não pode acontecer aqui? O que não pode acontecer? As duas não estarem estragadas. Repara, o que não pode acontecer? Não pode. Não pode. Não pode. As duas, as duas não estarem estragadas. Entende o que eu quero dizer com isso agora? Ficou mais claro? Ou não? Fala para mim. Pelo menos uma estar estragada, pelo menos uma, significa que você vai colocar a mão num saco de frutas. Você vai colocar a mão num saco de frutas.
Quando você puser a mão no saco de frutas, você vai tirar 2 frutas. Se eu estou dizendo que você vai tirar 2 frutas e que pelo menos uma esteja estragada, pode acontecer das 2 não estarem estragadas? Não pode acontecer. Porque pelo menos uma tem que estar estragada. Ou a primeira que você tirou está estragada, ou a segunda, ou as 2. Entende o que eu quero dizer? Ou a primeira, ou a segunda, ou as 2. Diga, Carol. Não, não, você só fez um legalzinho. É verdade, é verdade. Confundi o símbolo. Muito bem. Vamos calcular essa probabilidade. A gente calculou a probabilidade do que agora? O que a gente calculou agora? Qual foi a probabilidade que a gente acabou de calcular? Fala para mim. Se você anotou aí com carinho, com tranquilidade, você vai me dizer. A gente calculou que. Pera, da primeira ou da segunda? Da primeira. Não foi a probabilidade Não, das da última 2 que não você fez estarem? agora? A probabilidade das 2 não estarem estragadas? Que a gente acabou de falar? Não foi isso, gente? Vocês estão comigo? Foi isso. Sim, foi Foi, 21 né? sobre 45. Isso, exatamente, isso aí. Agora, vamos ao que Entendi. vamos ao que a gente acabou de aprender agora. Vamos ao que a gente acabou de aprender. Vamos lá, ver se você percebeu. A probabilidade do evento acontecer mais a probabilidade dele não acontecer é igual a 1. Beleza? Então, o que vai acontecer? Qual é a probabilidade de pelo menos uma não estar estragada? Bem, isso aqui, esse A complementar, esse A aqui, significa as 2, veja bem, essa aqui, ó, esse A aqui, as duas estarem, ou melhor, deixa eu voltar aqui, vou trocar aqui, as 2, vamos lá, as 2 não estarem estragadas. Eu tô acabando. Juro para vocês. Deixa eu voltar nisso. Estarem estragadas. Beleza? Essa probabilidade aqui, esse A complementar, o que significa? Se as 2 não estão estragadas, o que é o contrário disso? Se as 2 não estão estragadas, significa que pelo menos uma está estragada. O contrário das 2 não estarem estragadas significa pelo menos uma estar estragada. Então tá. Então aqui a gente vai ter pelo menos uma estar estragada. Agora você me diz, para finalizar com chave de ouro, aquele brilho no olhar, aquele sorriso maroto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar A complementar igual a 1 menos, passa para o outro lado, né? 21, 45. Essa é a probabilidade de pelo menos uma estar estragada. Leitura labial. O que está acontecendo? Nossa! Ó, Professor, o senhor diga. viajou. Ó, tá vendo esse 1 aqui, Fabinho? Tá vendo esse 1 Pessoal, aqui, deu Duda? 24 sobre 45, né? Como? 24 sobre 45? 24 sobre 45? Né? Porque 45, 24, 45 fica bom. Sim, exatamente. Mas vamos voltar aqui rapidinho, só para finalizar.
que é o seguinte. Olha o que aconteceu aqui, Fabinho. Liga aqui, rapidinho, para a gente terminar. Tá vendo esse 1 que tá aqui? Sozinho? Aqui existe uma soma. Passa para cá, diminuindo. Por isso ficou 1 menos 21,45. O que é esse 21,45? Você acabou de calcular. Você acabou de calcular no exercício anterior, que é a probabilidade das duas não estarem estragadas. Tudo bem? Exatamente isso. Então, fazendo essa conta, a gente vai fazer muito isso, tá? Vai fazer muito isso. Vai dar... Lembra que eu expliquei para vocês como faz isso? 45 vezes 1 menos 21. A probabilidade está aqui. Tá? Então, veja bem. É um raciocínio que a gente vai se adaptar. Vai se adaptar. Não se desesperem. A gente vai ver isso algumas vezes. Tá? Mas estou dizendo para vocês o seguinte. A gente tem que se adaptar, tem que ler esse texto de forma tranquila. O que significa pelo menos 1? Né? Significa que uma pode estar estragada, ou as duas podem estar estragadas. Bem, o que é o contrário de pelo menos 1? Pelo menos 1. O que é o contrário de pelo menos 1? As duas não estarem estragadas. Pelo menos uma estar estragada. O contrário disso é as duas não estarem estragadas. Bem, sabendo disso, a gente tem essa ideia que os eventos são complementares. Depois você faz isso, você faz uma subtração e você chega de forma um pouco mais rápida. A gente vai fazer isso na semana que vem, de um outro jeito, e aí vocês vão me dizer qual é o mais fácil ou qual é o mais difícil. Tá bom? A gente vai discutir esse negócio. E lembrando que a lista estará no nosso portal. Gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Impactados? Eu Não, tô né? em choque. Momento Eu choque. diria impactado. Impactado é uma boa Impactado palavra. demais? Beleza. Probabilidade é isso, gente. É nessa pegada, a gente vai esmiuçar esse assunto, fica tranquilo, mas a gente já vai nas questões que vão aparecer pra gente. Beleza? A ideia inicial vocês já sabem. Quero sobre tudo, casos favoráveis sobre casos totais. Agora a gente vai lidar com os problemas que fazem com que a gente, de fato, pense diferente, pense fora do óbvio. Beleza? Pense fora do óbvio. Deixa eu fazer aqui, só confirmar quem já está aí. Dudinha, Fabinho, Caroline, Paulo, Pamela, Oi. Maria Barcelos, Jorge, Maria Eduarda, Luiz Carlos, Karina, Luiz Antônio, Pedrão, Maria Eduarda, Paloma, Rafaela, Isadora, Natália, Matheus, Beatriz e Stephanie. Eu. Esqueci de alguém? Aqui. Esqueci de alguém não, né? Gente, ó, por favor, rumo ao Enem agora, tá? Vamos com tudo. Domingão, deixa o domingão aí, tá? Tô querendo aprender a música que vocês fizeram. Já falei sobre isso, né? Tô querendo aprender para poder tocar. Juro que um dia eu vou aprender, tá? Mas estou focado. Mas a ideia é essa. Vamos seguindo, tranquilo, tranquila, tá? Porque o Enem já tá aí. Amanhã tem a lista e vamos fazer o combinado, beleza? Façam as questões, venham com dúvida, porque agora é o momento que eu vou colocar lá fácil, médio e difícil. E aí você vai elencar o que é fácil, o que é médio para você, o que é difícil. E aí você vai me trazer justamente essa ideia. Pô, isso aqui para mim, nesse momento é difícil. Agora é fácil e tudo mais. E aí você vai ter esse balizamento semanal. Então agora é hora, gente, de voar, crescer. Constante, mas crescendo. Tudo bem, gente? Grande beijo para vocês. Olha, grande abraço. Boa semana, tá? Vamos continuar focado, que o Enem tá logo ali e 45 de 45 é a nossa meta. Tudo bem?
Tudo ótimo, Tudo muito bem, obrigado. professor. Boa Show, noite, Vamos, professor. professor. vamos pra Obrigada. cima, Boa pra noite. cima, Boa pra noite. cima. Grande abraço. Beijos. Boa noite, Professor, professor. tá me Diga, ouvindo? tô te ouvindo. Quem tá falando? A Ingrid estava na aula. Acho que ela saiu no último minuto, que ela mandou mensagem no grupo. Tá bom. Anotei aqui ela aqui. Beleza. Ingrid, né? Tá. Beleza. Obrigado, Stephanie. Professor, Diga, querido Pedro. um minutinho, meu amigo. Fala, Eu querido. sei que agora já tá chegando na reta final, Fala. mas só conversar com o senhor rapidinho, Pode falar, fica à né? Como vontade. tinha falado, né? Semana passada, graças a Deus consegui passar e agora estamos reto na final, né? Boa. E assim, como que a minha administração cai muito matemática, né? Sim. Eu queria até perguntar ao senhor como que o senhor poderia me ajudar de alguma forma, para eu conseguir separar, organizar, porque agora tem 3 meses, então é pegar firme Isso. em matemática, É, sabe? Porque, Pedrão, me hum, diz uma coisa. Ah, sim, como é que você tu vai fazer o ERG, né? o UERJ, agora no caso vai ser Ma- discursiva, né? Matemática e história, né? Matemática, e eles mudaram, vai ser matemática e português. Olha isso, olha. Então, É, matemática ela vem pesadona, né, nesse sentido, né? bem, por isso, né? Porque assim, a gente sabe o básico do básico, né? Mas agora é Sim, a hora de implementar mais ainda, né? sim. Então, o que que acontece? O que que eu tô pensando, Pedro? Hum, Eu tô pensando o seguinte. Eu acho que tem você para fazer para ah, fazer prova específica de matemática. Eu acho que tem o Fabinho também, se eu não me engano, Fabinho também? para fazer prova de matemática. Eu acho que tem uns 3 ou 4, se eu não me engano. Então, o que que eu Sim, tô pensando? A gente fazer um grupo, só maneiro. a gente, porque aí eu consigo ter um contato direto com vocês, para a gente poder trabalhar as questões discursivas, sacou? Sim, com certeza, saquei. Porque, de fato, a gente vai precisar escrever mais agora. É. Então, a gente vai E a- precisar fazer um texto matemático, a gente vai precisar, de fato, não é marcar X agora. Agora aprofundar mesmo no cálculo, né? são perguntas abertas, não que sejam muito complicadas, não é isso, tá, Pedro? É que, na verdade, agora Uhum, você vai ter que mostrar para o teu avaliador a tua linha de raciocínio, sim. de onde você quer sair e onde você quer chegar. Então, Uhum, basicamente, o que eu vou fazer é ah, pensar nesse grupo, criar esse grupo com vocês. Agora eu não lembro quais são as pessoas exatamente. Eu sei que é você e o Fabinho, eu sei com certeza. Mas acho que tem mais 2 ou 3, se eu não me engano. E aí, sim, a partir disso, a gente tem um contato mais direto. E aí a proposta é fazer só questões discursivas. sim, Fazer só sim, questões discursivas. Então, sim, qual é a ideia? Eu coloco as questões para vocês. Vocês resolvem. Ou, enfim, a gente começa com esse processo. E aí eu jogo no grupo eu comentando a questão. Ah, entendi. Entende o que eu quero dizer? Corrigindo, né? No Eu caso. falando da questão, porque eu vou estar falando e vou estar ali encaminhando. E aí, claro, conforme você vai resolvendo, você vai me mandando o feedback. Ou Ah, seja, entendi, entendi. eu vou pensar na resolução de forma como eu estivesse fazendo a prova, Ah, sim, entende? E aí, entendi. veja bem, Pedro, eu mandar a resolução pronta, uma Uhum, ideia é mandar um vídeo resolvendo. uhum, uhum. Não sei se é Sim, melhor, facilita. não sei se é melhor ou pior. Não sei se vocês funcionam melhor com vídeo ou só com a resolução. Eu acho que o vídeo é um pouco mais movimentado, enfim, eu acho que Eu acho que o vídeo seria melhor, porque aí você conseguia ver o passo a passo, né? ajuda um pouco Não mais, sei. né? Eu, de repente, É, coloco uma lidazinha, eu acho que dá uma margem de interação melhor, entendeu? é. Aí, por exemplo, Acho que. Uhum. pode falar, pode falar. Acho que até assim, no início seria bom assim, né? Aí depois a gente já estiver desenvolvendo melhor, acho que Penso só nisso. pela foto já a gente vai conseguir, Penso nisso. né, Acho que no desenvolver, primeiro né? momento, para dar um start, um jeito de Sim, fazer, sim. né?
Que aí você É, pega o modelo e a partir daí você consegue, digamos, seguir uma linha, né? Seguir uma lógica. E aí, é sim. claro, a gente vai fazer questões de, poxa, alguns temas que às vezes não aparecem na UERJ, no exame de qualificação. Como é que tu foi na UERJ? Uhum. Rapaz, assim, eu fiquei até surpreendido, fiquei É muito mesmo? feliz, né? Que eu tirei uma nota muito boa e, tipo, Mas quanto foi? assim, Quero saber quanto foi, pô. então, Essa é a eu pergunta. acertei 31, professor, trinta e Olha um que acima de beleza. 60. Bom, É, mas assim, às vezes, assim, eu tô muito orgulhoso porque nas últimas, é a minha terceira vez tentando, né? claro, E das minhas outras duas vezes que eu tentei, eu não consegui tirar nem a média, então, tipo, foi uma entendi. evolução danada, né? Claro, não, Graças a você foi Deus consegui ótimo, cara. desenvolver, Você foi né? ótimo. Pô, maravilha. Então. Maneiro E mais demais. orgulhoso ainda, professor, porque foi 8 questões de matemática, eu errei só Isso. duas. Olha Olha isso. que beleza. Caramba, tirou Duas só. muita onda, tirou muita onda. É, foi caraca, isso Quer aí. dizer, então assim, o caminho é esse, meu caro Pedro. Você está no caminho bom, você agora tem uma Uhum. bonificação para a próxima fase. Você, se eu não me Sim, engano, tem 10 pontos. 10 pontos, 10 Olha que pontos. coisa boa. A É, próxima fase vale agora 80. Então, assim, vale 80, é. está bem, está Agora no caminho. tá mais caminho andado, é, Está sim. no caminho andado. Então, assim, agora é buscar, porque eu acho que matemática tem peso 2, né? É o peso Deus, é o mais forte. Então, É o quer peso dizer, Deus. matemática tem uma característica super particular, entendeu? É. E aí eu Uhum. vou, eu vou alinhar com a Dailton também, importante a gente e pensar nisso juntos, porque aí a gente Sim. pode fazer essa dobradinha, entendeu? Ou Uhum. ele envia as questões, eu resolvo, faço o vídeo, entendeu? Uhum. Ou eu envio e ele faz o vídeo e por aí vai, entendeu? Mas eu tô pensando nessa lógica de poder dar esse começo aí de resoluções e aí depois Uhum. você vai, digamos, com a própria resolução escrita, eu acho que a gente consegue caminhar bem, entendeu? Caminha bem, não, Tudo sim, isso nesse sim. grupo, nesse grupinho, né? Digamos, Uhum. matemática, Baobá, UERJ, discursiva. Eu acho que Uhum. nesse grupinho Vai a gente consegue trocar uma ideia fazer, melhor, né, trocar professor? uma ideia, trocar bastante ideia em tempo real, né? Ah, tô aqui É, tentando fazer esse negócio. Pô, sabe um minuto tal do vídeo? Pedro, lá é. eu explico tal coisa, dá uma olhada lá, entendeu? Uhum. Ah, ficou Sim. complicado? Poxa, vou de novo e aí a gente faz de novo, Vai de entendeu? novo, Porque, sim. por Sim, exemplo, sim. por exemplo, probabilidade. É um assunto que vai aparecer na Uhum. prova. Com certeza, né, Vai professor? aparecer na prova discursiva. Uhum. Tem que saber fazer. Tem que saber E fazer. caiu na qualificação. Caiu Caiu na na qualificação. qualificação, vai cair de novo. Probabilidade sempre cai. Combinatória, Sempre sempre cai. cai. Geometria Sempre cai, né? plana, sempre cai. Função, sempre cai. É o que eu mais tenho pego, fico puxado é função. Pois Ô é, negócio difícil. entendeu? Função e geometria plana também cai. Geometria plana, exatamente. Então, assim, são coisas que a gente Geometria precisa ver espacial. é, de forma eficiente, né? Para você É, estudar, pegar o conceito, reproduzir, para mandar bem na prova, uhum. Sim, sim, com tá? certeza, Mas fica professor. tranquilo que essa semana a gente vai ter a lista, né, que eu vou botar mas é uma lista pro Enem, a lista pro Enem, Essa basicamente. lista é o quê, professor? É porque eu cheguei atrasado? Essa lista, na verdade, eu combinei com a galera que eu vou colocar 10 questões, 10 de assuntos que a gente já viu. Seria uma lista Ah, de tá. revisão. Então, o que eu Uhum. gostaria que a galera fizesse, né? Tentasse fazer a questão, tentasse fazer a prova não, as As questões, questões. e a partir dali a gente discutir. Porque o Ah, lance é que sim. vocês peguem o ritmo de fazer questões de matemática. Porque, como eu falei, Uhum. a prova do Enem tem 45 questões de matemática. É. Se ela tem 45 questões, é importante que você consiga fazer uma maratona de questões, uma bateria de questões. Uhum. Então, por isso que eu Sim. estou pensando em intensificar a preparação nesse sentido. Ah, Fazer entendi. questões de assuntos passados, até para revisar, até para poder você sentir o que é fácil para você, o que é difícil, o que é médio, para criar esse ritmo, entendeu? Porque até a Uhum. prova
você vai ter feito, por exemplo, se a gente fizer essas questões todas, a gente vai ter feito quase umas 60 questões. 10 por semana. Sim, com 10, certeza. 10 por semana, isso são. Deve A ser gente vai ter mesmo. 6 semanas até a prova. A prova tem Nossa, 6 45 semanas? 6 semanas, né? É porque a gente vai ter. Misericórdia. Não, é um pouco mais, peço perdão. A gente vai ter 2 meses, né? 8 semanas, mais uma É, ou duas. Então vai ter 10 semanas, vai. 6 semanas. Vai ter feito Aí 90 já dá questões, 90 100 questões. questões, começando com essa Uhum. lista agora, tá? Ah, não, Então, é. pega nisso e aí a gente vai se Uhum. falando com relação ao ERJ, Ah, não, pode deixar, professor. né? Porque aí E a gente vai. matemática é praticar. É isso, Praticar não exatamente. tem como, Mas olha, né? meu caro, meus Hum, parabéns pela sua nota de antemão. valeu, professor. Parabéns de verdade. Tu foi muito bem em Valeu. matemática e É, foi bem na prova, no contexto geral, né? Verdade, você sim, conseguiu ir professor. melhor do que das outras vezes. Ou Não, seja, com você certeza. melhorou. Uhum, não, foi Isso, uma evolução isso, grande, hein? isso Graças a Deus. basicamente muda tudo, né? Muda Muda tudo. tudo, Agora sim. você tem uma outra postura em relação a outra prova. É, Essa é a agora motivação que a esses, gente quer lá em dezembro, agora tem esses beleza? 3 meses pegar firme e ir Exatamente. Não, embora, né? e é só crescendo, porque agora é a hora do gás. Agora é hora do Não é gás. hora de dar bobeira, entendeu? Isso é verdade, professor. Exatamente. Não, Tamo junto, meu pode caro. Fica deixar. tranquilo. Vamos Tamo embora. junto. Vamos que vamos. Obrigadão. Um abraço, querido. Valeu, Fica bem. professor. Obrigadão, viu? Tchau, Bom tchau. Fica descanso bem. aí. Boa Tchau, semana. tchau. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau.